Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje continua sendo especial da Semana Santa. Hoje nós queremos meditar em João capítulo número 1, versículos 1, 2 e 3 e também 14. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vem o verso 14 que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é um texto extremamente importante e extremamente com uma mensagem forte para o nosso coração. Observe que o texto começa assim: no princípio era o Verbo. Esse princípio aqui é o mesmo princípio que está lá em Gênesis 1, verso 1. Quando lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui é a mesma de lá. Mas aqui diz: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A pergunta é: quem é esse Verbo? E aí no verso 14, que eu acabei de ler, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso quer dizer que esse Verbo é Jesus, que deixou o céu, veio aqui e se fez carne. Nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós e morreu na cruz por nós. Então está bem claro e bem definido no verso 14 de que o Verbo é Cristo Jesus. Neste caso, como ficaria o texto se nós colocássemos o nome de Jesus no lugar da palavra Verbo? Vamos ver. Seria assim: no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Uau! Você viu como o texto ficou mais impactante ainda? Então esse Verbo é Jesus. Agora, existem algumas versões da Bíblia que no lugar da expressão verbo aqui, está a expressão palavra. E diz: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se você vai para o verso 14 e usa esse termo, ficaria assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aqui você tem três expressões que se referem à mesma pessoa. A primeira expressão é verbo, a segunda é palavra e a terceira é Jesus. Essas três expressões se referem ao próprio Cristo, ou seja, são três expressões que se referem ao nosso Deus, a Cristo Jesus. Nesse caso, nós podemos então ler Gênesis 1, capítulo 1 inteiro, e ver que a criação, tudo que Deus criou, fez por sua palavra, isto é, através de Cristo. E aí nós podemos ver que a palavra de Deus tem poder para criar, tem poder para recriar, tem poder para restaurar, tem poder para salvar, tem poder para transformar qualquer coisa e qualquer situação. Quer ver? Vamos para Gênesis 1 e vamos ver o que diz Gênesis 1, versículos 1, 2 e 3. Só para dar uma ideia, só para dar aqui um exemplo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe aqui então que Deus começa a criar usando a sua palavra, dizendo: haja luz e houve luz. Se você continuar lendo, vai ver que Deus continua criando, dizendo: haja isso, haja aquilo, apareça isso, apareça aquilo. E a gente vê exatamente o poder da palavra de Deus. Essa palavra criadora, essa palavra poderosa. Entende? E nesse caso, quem está aqui na criação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É só você observar o verso 26. Gênesis 1, verso 26, que diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa expressão nossa imagem, nossa semelhança, é uma expressão que está no plural, mostrando aqui a participação de mais de uma pessoa. Nesse caso, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E de acordo com João capítulo 1, que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, não há dúvida nenhuma de que Jesus estava aqui na criação. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. E a Bíblia diz que Jesus, a palavra, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós.
Agora tem uma coisa que é impressionante, que toca o nosso coração. Quando Jesus esteve aqui, Jesus andou por esse mundo, ensinou, repreendeu, corrigiu, curou, ressuscitou pessoas, fez coisas extraordinárias. E se você parar para pensar, sabe qual foi o método que Jesus usou para fazer as curas e para ressuscitar pessoas? Foi a palavra. Ou seja, a mesma forma que ele usou para criar, foi a mesma forma para restaurar pessoas e para fazer milagres extraordinários. É só você lembrar de João capítulo 5. Quando Jesus encontra aquele paralítico no tanque de Betesda, e Jesus fala assim: levanta-te, pega a tua cama e anda. Veja, ele curou o paralítico com a palavra. É só você lembrar, por exemplo, de João 9, e também de outro episódio em que fala também da cura do cego. Quando Jesus fala assim para o cego: vê, e o cego viu. É só você lembrar de Mateus 8, quando ele fala do leproso. Ele encontra o leproso e fala assim: fica limpo. E o leproso ficou limpo imediatamente. É só você lembrar de João capítulo 11, quando ele fala: Lázaro, vem para fora. E o defunto, morto e sepultado já há 4 dias, ressuscita. Ele fala para o filho da viúva de Naim, também a mesma coisa. Ou para a filha de Jairo, a mesma coisa. Veja que Jesus, ele curava as pessoas, ele restaurava as pessoas, ele ressuscitava pessoas com a sua palavra. Dá para você imaginar o poder dessa palavra, que foi maravilhosa na criação e que foi maravilhosa na cura das pessoas, na restauração das pessoas, na redenção do ser humano? Sim, meu amigo e minha amiga, há poder na palavra de Deus. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo, há poder no nome de Cristo. Esse verbo é poderoso, essa palavra é poderosa, Cristo é poderoso para mudar o nosso coração, para fazer um milagre em nossa vida. Se ele criou os céus e a terra com a sua palavra, se ele curou pessoas aqui na terra com a sua palavra, eu pergunto, basta uma palavra só dele para resolver o seu e o meu problema, sim ou não? É verdade ou não é? Claro que é. Então por que esse desespero todo? Por que essa angústia toda? Por que esse medo todo? Confiemos em Deus, confiemos nele, confiemos em Jesus. Jesus é suficientemente poderoso para mudar o seu quadro, o meu quadro, a sua história, a minha história. Confiemos nele. Vamos a ele agora. Ele venceu todas as batalhas e ele pode vencer na sua vida hoje, agora mesmo. Amém? Você precisa de um milagre, você precisa de uma transformação, você precisa de um direcionamento, você precisa de que Jesus mostre o caminho para você. Você precisa do quê? Qual é o seu problema? Onde está a sua insegurança? Onde está o seu bloqueio? Onde está a sua sensibilidade? Onde está aquilo que está amarrando, aprisionando você? Diz para mim. E confia que Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, a palavra encarnada, Jesus, o Todo-Poderoso, ele pode levantar a mão, dizer uma palavra e você será curado, curada, salvo, salva e completamente restaurado. Amém? Amém?